Um homem financiou a vida do irmão por 5 anos seguidos. Pagava a hipoteca, cobria as contas, ficava quieto quando precisava. Aí veio uma foto numa sexta-feira à noite. Uma prima, num vestido elegante com a legenda, pronta para o casamento do ano. Problema, ele não sabia que havia casamento nenhum. Eu paguei o empréstimo do meu irmão por anos. Fui excluído do casamento e cortei tudo. Meu nome é Luiz. Tenho 34 anos. Trabalho como engenheiro de software numa empresa de tecnologia em Columbus, Ohio. Vou ser direto. Sempre fui o irmão invisível. Não é drama, não é exagero. É só como as coisas eram. Na minha família existia uma divisão clara que ninguém precisava explicar porque todo mundo já entendia. Lien era o brilhante, eu era o confiável. E durante anos isso me pareceu um elogio, até o dia em que percebi que confiável era só um jeito educado de dizer útil. A foto da Emily apareceu numa sexta à noite enquanto eu revisava uns e-mails no apartamento. Ela e eu não éramos muito próximos, mas sempre nos demos bem. Olhei a legenda pronta para o casamento do ano e fiquei parado tentando encaixar. Que casamento? Liguei para minha mãe, linda, tentando soar casual, como se eu só estivesse curioso. Mãe, a Emily postou alguma coisa sobre uma boda. É dela? Silêncio. Não um silêncio de quem está pensando. Um silêncio de quem está escolhendo palavras. Não, é do Lien. Ele casou hoje. Deixa eu parar aqui e te contar como Lien era. 4 anos mais novo que eu, carismático desde pequeno. O tipo de pessoa que entra numa sala e todo mundo nota. Meu pai, Richard, trabalhava como gerente numa fábrica de autopeças, e minha mãe era enfermeira. Eles não tinham dinheiro sobrando, mas tinham orgulho suficiente para 2 famílias e quase todo ele estava direcionado para o Lien. Ele conseguiu uma bolsa numa universidade particular pelo futebol. Eu fui para uma estadual, trabalhei turno da noite numa gasolineira para cobrir os gastos e ainda mandava dinheiro para casa todo mês. Luiz é confiável, dizia minha mãe. Lien é brilhante, dizia meu pai. Na época eu achei que os dois eram elogios. Só depois entendi que eram funções diferentes dentro da mesma estrutura. Existe um padrão familiar bastante específico aqui. Quando uma família atribui papéis fixos às crianças, o brilhante e o responsável, o que está sendo criado é uma hierarquia emocional. É aprender desde cedo que seu valor está no que lhe entrega, não no que lhe é. E essa crença carrega para a vida adulta. Quando Lien se formou, decidiu empreender. Grandes ideias, nenhuma experiência, nenhum capital. Meus pais apoiaram sem questionar, e eu, como sempre, virei a rede de segurança. Quando ele e Sarah compraram uma casa que claramente estava fora do orçamento deles, fui eu que comecei a enviar $1.200 por mês para ajudar com a hipoteca. É temporário, ele disse, só até o negócio engrenar. Isso foi há 5 anos. Voltando para aquela sexta noite, Lien casou hoje, pedi que ela repetisse. Não precisava, tinha ouvido direito na primeira vez, só não conseguia aceitar que a informação era real. Por que não me convidaram? A voz saiu mais fraca do que eu queria. Tentei manter firme, mas não deu. Outro silêncio. E então minha mãe soltou com um tom quase impaciente, como se eu devesse ter chegado nessa conclusão sozinho. Mira, Luiz, não te convidamos porque, francamente, você não se encaixa. Os pais de Sarah são gente de classe. E você, bom, você é estranho. Sempre foi. Não queríamos que deixasse todo mundo desconfortável com seu jeito quieto e suas coisas esquisitas. Eles queriam uma boda perfeita e você não ia ajudar com isso. Fiquei quieto. Não porque não tinha o que responder, mas porque as palavras bateram num lugar que eu não sabia que estava exposto. Estranho. Não se encaixa. Suas coisas esquisitas. Eu, que pagava a hipoteca da casa onde esse casamento tinha sido comemorado. Naquela noite não dormi, fiquei deitado no escuro revisitando coisa por coisa. As natais onde eu comprava presente para todo mundo, enquanto Lien chegava com uma história engraçada e roubava toda a atenção. Às vezes que meus pais comparavam nossos resultados e os meus sempre precisavam de algum mas para existir. Às vezes que eu cedi, que fiquei quieto, que deixei para lá porque era mais fácil do que lutar por um lugar que nunca foi realmente oferecido. Na manhã seguinte, entrei na conta do banco e cancelei a transferência automática. 1.200 por mês, 14 mil por ano. 5 anos de contribuição para uma família que me chamou de estranho e achou que eu ia estragar a foto. Não foi impulso, foi a primeira decisão que tomei pensando em mim desde muito tempo. O que aconteceu aqui não foi uma reação emocional, foi uma recalibração. Quando uma pessoa passa anos operando dentro de um sistema onde ela entrega valor, mas nunca recebe reconhecimento como igual, existe um ponto de ruptura. Não é raiva, é o momento em que a lógica finalmente bate com a realidade. Se não sou bom o suficiente para estar na foto, também não sou obrigado a pagar pelo enquadramento. O telefone começou a vibrar quase imediatamente. Lien, desesperado. Minha mãe, misturando culpa com exigência em cada mensagem. Meu pai, que raramente se metia, mandou um texto seco. Luiz, isso é sério. Liga. Não atendi nenhum. Não era orgulho. Era a primeira vez em muito tempo que eu não senti urgência de apagar o incêndio dos outros. Lien mandou um e-mail alguns dias depois. Longo. A frase que ficou foi essa: você sempre foi o responsável, o que nos ajuda. Por que está fazendo isso agora? Relei 3 vezes. O responsável. O que nos ajuda.
Ele nem estava questionando o que tinham feito. Estava questionando por que eu tinha parado de cumprir minha função. No sábado seguinte, atendi minha mãe no mercado. Esperava uma desculpa. O que recebi foi: Lien tem um futuro brilhante. Seu negócio está para decolar. Sarah é uma ótima moça. Eles precisam do nosso apoio. Você sempre foi o responsável. O que faz a coisa certa. Não seja egoísta. Fiquei parado no corredor entre as prateleiras com o carrinho cheio de coisas que de repente não queria mais comprar. A palavra ficou no ar como uma acusação que ninguém havia explicado ainda. Egoísta por querer um mínimo de dignidade, por querer ter estado no casamento do meu irmão, por finalmente ter parado de financiar uma vida onde eu não cabia. Desliguei sem dar satisfação. Alguns dias depois recebi uma ligação de um número que não conhecia, Sarah. Marcamos para tomar café numa cafeteria perto do meu apartamento. Ela chegou pontual, pediu um chá, olhou para a mesa por um momento antes de começar. Não estou aqui para te pedir que volte a pagar. Só quero que você saiba que não concordei com a decisão de não te convidar. Falei pro Lien que era um erro. Ele estava tentando agradar todo mundo e não me escutou. Sua mãe disse que você não se sentiria confortável. Eu acho que foi uma desculpa. Aquele desculpa foi mais revelador do que qualquer coisa que minha família tinha dito até então. Não foi um erro de julgamento. Foi uma escolha consciente, revestida de narrativa para parecer consideração. Sarah foi a única pessoa nessa história que chegou sem agenda. Ela não pediu dinheiro, não defendeu Lien, não tentou reenquadrar o que aconteceu. Só disse a verdade. E isso, paradoxalmente, foi o que mais confirmou o tamanho do problema, porque revelou que pelo menos uma pessoa sabia que estava errado e foi ignorada de qualquer forma. Depois daquele café, a estrutura toda ficou exposta. Minha prima Emily, quando liguei perguntando sobre os rumores de que meus pais tinham emprestado dinheiro para cobrir a hipoteca desse mês, disse na lata: Luiz, foi uma bobagem o que fizeram. Te disse para te convidarem, mas sua mãe e os pais da Sarah insistiram que você não era adequado. É absurdo. Você sempre foi quem manteve essa família funcionando. Duas pessoas de fora do núcleo central confirmando o que eu já sabia. Lien ligou uma última vez. Não sei por que atendi. Talvez precisasse ouvir o que ele ia dizer. Luiz, não vou te pedir que volte a pagar. Só quero dizer que sinto muito. Não deveríamos ter feito isso. Minha mãe e os pais da Sarah pressionaram muito, mas eu devia ter brigado por você. Era a primeira vez que ele soava como meu irmão de verdade, sem artifício, sem negociação. Mas o dano já estava posto. Não como uma ferida aberta, mas como uma linha que não existe mais. Obrigado por dizer isso, Lien, mas o que aconteceu não se desfaz com uma ligação. Dei tudo por essa família e o que recebi foi que não cabia na foto. Precisa de distância. Talvez um dia a gente consiga conversar de verdade, mas não agora. Ele ficou quieto um momento. Depois, entendo. Espero que a gente consiga resolver algum dia. Desliguei, sentei no sofá do apartamento e percebi que não sentia mais aquela urgência de correr para consertar. Só sentia silêncio. E dessa vez o silêncio era meu. Me inscrevi num curso de fotografia que eu queria fazer há anos, mas nunca priorizei porque estava sempre ocupado com os problemas de outra pessoa. Comecei a sair com gente do trabalho, pessoas que queriam me conhecer pelo que eu era, não pelo que eu podia oferecer. Planejei uma viagem para o Colorado, não para fugir de nada, para ir a algum lugar que eu escolhi. Os 1.200 mensais que antes iam para a hipoteca do Lien, agora ficam na minha conta. 14 mil por ano, 5 anos de contribuição encerrados numa manhã de sábado dentro de um aplicativo bancário. Não virei outra pessoa. Não me tornei alguém mais duro ou mais frio, só parei de confundir utilidade com pertencimento. Durante anos eu achei que, se eu estivesse sempre disponível, sempre ajudando, sempre confiável, eventualmente alguém ia perceber que eu também merecia ser incluído, que o valor que eu entregava ia se converter em respeito. Não funciona assim, e agora eu sei, o negócio do Lien continua sem decolar. Eles cobriram a hipoteca com o empréstimo dos tios esse mês. Minha mãe ainda usa a palavra egoísta quando fala de mim para outros parentes sob por terceiros. Não corrigi, não me defendi. Quem precisava entender, entendeu. Não tem romantização aqui. Não existe a versão onde a família acorda de repente e percebe o que perdeu. Existe só a realidade. Algumas pessoas só reconhecem o valor de algo depois que para de ser entregue de graça. Eu não recuperei a família que nunca tive. Recuperei o tempo que estava gastando tentando merecer um lugar nela.